Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. E hoje a minha pregação é fruto de um coração que está lidando com questões pastorais todo dia, e eu venho aqui desejoso de lidar com algumas questões importantes que eu venho lidado em perguntas, em orientações, e como tem sido muito frequente, eu fiquei desejoso de trazer em forma de sermão, de maneira pública, para a gente lidar com todo mundo sobre isso hoje. Gênesis capítulo 1, desculpa, irmãos, capítulo 3, e nós vamos ler do 1 até o 24. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Olha, não, que a serpente faz de maneira tão direta, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram as folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estavas nu, tive medo e me escondi. Respondeu-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: o que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente foi que me enganou, e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto que fizeste, maldita és entre todos os animais selváticos, e és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o teu sustento durante os dias da tua vida. Ele produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome Eva, e a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão, sua mulher, e o vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estendas a mão, tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente. O Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou o querubim ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho,
da árvore da vida. Baixe comigo a sua cabeça em oração. Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor, nos rendemos diante da Tua palavra, desejoso, Senhor, que o Senhor fale conosco. Por isso, que o Senhor, Pai, guarde a mim como expositor da Tua palavra, como um instrumento fiel ao Senhor, e que o Senhor ilumine o nosso coração, o meu e o dos meus irmãos, para que essa palavra chegue ao nosso coração, aquecida pelo Teu Espírito, como uma espada de 2 gumes, capaz de separar a alma do Espírito, juntas e medulas, e nos fazer santos, adoradores, cheios de fé e obediência ao Senhor e Rei das nossas almas e da nossa vida, Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Estamos numa guerra espiritual, irmão. Você sabia disso? Que nós estamos em guerra? A gente tem visto guerras entre nações, nós temos visto guerra entre marido e esposa, guerra entre familiares, nós temos visto guerra entre amigos, guerra entre empresas. Estamos em guerra. E é sobre essa guerra que eu vim falar com você hoje. Mas a gente fica achando que essa guerra é uma guerra que a gente precisa de salvação de Deus, porque é uma guerra contra problemas financeiros, é uma guerra contra problemas emocionais, contra a depressão, contra problemas de saúde, contra pandemias. Mas eu quero te dizer que a raiz dessa guerra, ela é ainda mais profunda. Eu quero te ensinar qual é essa guerra, qual é o perigo dela e como vencê-la. E hoje nós vamos ver nesse texto onde a Bíblia, Moisés escrevendo as Escrituras, nos traz a primeira semente sobre o problema do pecado. E a gente vai aprender que o grande problema do mundo hoje é o pecado. Então nós vamos aprender em 3 momentos do texto. Em primeiro lugar, o pecado. Segundo lugar, as consequências do pecado. E terceiro lugar, a vitória sobre o pecado. O pecado, as consequências e a graça serão os nossos 3 pontos de hoje. Em primeiro lugar, sobre essa guerra espiritual, eu quero falar com você sobre o pecado. E Moisés começa de saída no texto apresentando o tentador. E na verdade, a gente tem 3 que tentam nesse texto. A gente tem o principal, que é a serpente. A gente tem a própria carne tentando a Eva, quando ela vê, ela deseja, quando ela é atraída pela sua própria carne. E quando agora aquele que se rendeu ao pecado começa a influenciar, a gente vai ver Eva oferecendo a Adão o pecado. Então teremos a serpente, a carne e o outro. No Novo Testamento, o Senhor Jesus e os seus apóstolos vão dizer que nós temos 3 inimigos: o diabo, a carne e o mundo. E esses 3 elementos, eles surgem e começam aqui em Gênesis. Por exemplo, para que você fique fortalecido hoje, como um dia que eu gostaria que você acompanhasse, como eu falo hoje, como um professor falando a alunos. Então eu gostaria que você não saísse de Gênesis, deixasse marcadinho aqui, mas você corresse comigo para reforçar essas verdades. 1 Pedro capítulo 5, no versículo 8. Pedro vai falar sobre o nosso inimigo, e ele vai chamar o nosso inimigo de quê? 1 Pedro 5:8 vai dizer: o diabo, vosso adversário. Quem é nosso adversário? O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firme na fé, crendo que os sofrimentos iguais aos vossos
estão cumprindo a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, a gente tem um adversário, o diabo. Quando a gente vem para 1 João, um pouquinho para frente, capítulo 2, versículo 15, você vai ver ele dizendo assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, ele mostra um segundo adversário nosso, é o mundo que anda contra a vontade de Deus. E a gente vai ver em Gálatas, capítulo 5, no capítulo 17, texto bem conhecido. Ele diz do nosso terceiro inimigo: andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Conhecendo o desenvolvimento dessa teologia, volta para Gênesis, vamos continuar a nossa história. Então nós temos aqui os nossos 3 tentadores sendo apresentados: a serpente, os desejos do coração de Eva, a carne, e agora um pecador influenciando o outro, o mundo. E quais são as estratégias que o tentador ou os tentadores usam para nos vencer, para nos atacar, para nos destruir? A primeira tentação é a dúvida. Ele começa fazendo uma pergunta. Ela diz assim: é assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores do jardim? Como é que ele começa? Com uma grande interrogação. Ele começa semeando dúvida. Essa é a primeira estratégia do diabo. É assim que Deus disse? Será que isso faz sentido? É preciso mesmo obedecer isso aí? Será que isso é verdade? Será que se essa interpretação é correta? Será que é mesmo isso que a palavra diz? Olha, e é interessante que ele dá uma bagunçada na própria palavra que Deus disse. Em Gênesis capítulo 2, verso 16, ele diz assim: de toda a árvore dos jardins comerás livremente. Olha o tom de Deus. Deus disse: você tem centenas, sei lá, milhares de árvores aqui no jardim. Você pode comer de todas, inclusive da árvore da vida. Só não pode comer de uma. Satanás, ele dá uma confundida na palavra de Deus. Ele, de maneira sagaz, como ele é apresentado no texto, como de maneira ardilosa, ele semeia a dúvida dizendo: não comereis de todas as árvores do jardim. Vamos discutir o assunto que ele está trabalhando. E aí começa a confundir a mensagem. Aí talvez, para o nosso tempo, isso é só coisa daquele contexto. Como é que você vai saber que de fato é verdade ou não? Será que isso de fato é um mandamento? Não será um erro de interpretação? Interessante que, como Satanás, ele distorce a palavra de Deus para nos confundir. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. Sim ou não? Mas hoje há uma mensagem que diz assim: tudo que não há limites para aquilo que é feito com amor. Quem já ouviu essa frase? Não há limites para o que é feito com amor. Ei. Não há limites? Não, a Bíblia é muito clara como deve ser a relação do amor. Por exemplo, a relação do amor se estabelece de maneira heterossexual, onde eles se preparam para uma aliança no casamento. Sim, há limite, sim. Mas a maneira que é colocado, se Deus é amor, não há limites para o que é feito pelo amor. A gente fica assim meio confuso, porque deu uma bagunçada nas ideias. Deus não faz acepção de pessoas. Então, Deus aceita tudo e qualquer um. Epa, peraí, calma, Deus aceita qualquer coisa? Não.
Deus aceita todos, mas todos precisam se render à sua palavra. E a gente vai ver isso aí nesse próprio texto. A outra estratégia de Satanás nessa guerra para te tragar é que, em vez dele destacar a vida maravilhosa que Deus nos propõe, ele destaca a proibição. Por exemplo, como a gente viu, o verso no capítulo 2, Deus diz: poderás comer de todas as árvores. Satanás diz: você sabe que não pode comer de tudo, né? Então a ênfase de Satanás é dar uma ênfase de que o mandamento é prisão, que Deus é uma barreira à liberdade, à plenitude de vida. Por isso que essa coisa de Deus precisa morrer para que a gente seja livre, tenha independência para viver a nossa verdadeira identidade, o nosso eu. Para que tanto limite? Porque a estratégia de Satanás é dizer: Deus é um Deus proibitivo. Mas só que não é verdade. Viver a vontade de Deus é viver a plenitude de todas as árvores que Ele nos deu, de todo o prazer, de como desfrutar de toda a beleza da criação. Ele só tinha uma proibição, mas Satanás diz assim: está vendo como Deus é proibitivo? Está vendo? Olha essa religião aí que você está se metendo? Tem certeza, minha filha? Tem certeza que você vai se meter, esses crentes aí? Não pode beber, não pode fumar, não pode namorar, é aí mesmo que tu vai querer se meter? É a ênfase na proibição. Terceiro lugar, a outra estratégia que ele usa é atacar o caráter de Deus. Ele vai dizer assim: na verdade, aí ela vai dizer, não, vamos acompanhar aqui. Ele vai dizer: respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis. Eita, isso não estava no versículo do capítulo 2. Disse Deus: dele não comereis e nem tocareis, porque para que não morrais. Então a semente disse: é certo que não morrereis. O que ela está dizendo? Deus está mentindo. Deus é mentiroso. Uma das coisas que Satanás faz como tentador é atacar o caráter de Deus. Ele vai dizer: Deus, na verdade, Ele é um dominador, Ele não merece confiança, Ele tem estratégias ardilosas, porque Deus sabe, é o que Satanás vai dizer, que no dia que comerdes do fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha, Deus não é bom, Ele só quer te dominar, porque no dia que você comer dessa árvore, você vai virar um Deus. Estratégia de Satanás: não escuta a vontade de Deus, não. Deus não é bom, Deus não é digno de confiança, a palavra dele não é digna de confiança. Ou então ele vai colocar só uma interrogação: será que Deus é bom mesmo? Será que a palavra dele é digna de confiança? Se Deus não é digno de confiança, se o caráter de Deus é questionável, o que a serpente está dizendo para aqueles súditos do rei do Éden, que era Deus, é: libertem-se de Deus, pare com isso, esqueça essa história de santidade, liberte-se, seja feliz, não deixe Deus te atrapalhar a tua vida, se torne Deus de si mesmo, seja seu próprio Senhor, decida o bom e o mal para você, se liberte da Bíblia. É a estratégia de Satanás: se liberte de Deus, porque vocês serão como Deus. E de fato se tornam Deus de si mesmo, mas somos Deus falsos, que não temos poder de nada e não conseguimos dominar nem a nós mesmos. E agora tem um outro inimigo que também trabalha. Se esses são as 3 estratégias de Satanás, a nossa própria carne grita. Quando Satanás mostra o fruto do conhecimento do bem e do mal, o fruto que Deus na sua palavra disse para que ela não comesse por meio da sua palavra, e Satanás começa a questionar a palavra, a questionar o caráter de Deus, apresentar para Eva, ela começa a ser seduzida pelos seus próprios desejos. O que vai dizer então o verso 6? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos
E a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E também deu ao seu marido, e ele comeu. Esse é o processo de tentação. O processo da tentação ela é bom. A carne te atrai, ela diz, olha, ela é agradável, ela é boa para comer. Ah, se eu comer, ela vai ser tão bom, vai resolver meus problemas, vai saciar os meus desejos. Ah, ela é atraída pelos olhos. Os olhos olham para aquilo e desejam, para satisfazer os desejos da sua carne. E era desejável para dar entendimento. Então ela dava promessas de prazer, de vaidade, de sucesso, de desejos. E é assim que os nossos inimigos trabalham, e é assim que a carne trabalha. Eu preciso falar com você. Essa serve para os pais, serve para os adultos, serve muito para os jovens. Tem uma questão do pecado, gente, que eu queria trabalhar hoje aqui. Uma das coisas que mais se pergunta é, pastor, isso é pecado ou não é pecado? Isso é pecado, isso não é pecado? É pecado beber ou não é pecado beber? É pecado ir para o show de sei lá quem, não é pecado ir para o show de não sei quem? E aí vai a série de perguntas. Mas é pecado jogar videogame? Não é pecado jogar videogame? É pecado beijar na boca? Não é pecado beijar na boca? Como é que funciona isso? Toda hora é as mesmas perguntas. Desde que o mundo é mundo e eu estou na igreja, a gente responde semana que vem os mesmos perguntas. Deixa eu explicar uma coisa para você. A pergunta não é só entender se é pecado ou não. O que é pecado, a gente não deve fazer. E a gente vai já entender que pecado é desobediência a Deus. Mas tem coisas que podem até não ser diretamente pecado, mas a gente também não deve fazer. Como assim? Porque na guerra que nós estamos lidando contra inimigos, sedutores. E ele está trabalhando no meio desse mundo, e um dos elementos que ele trabalha é a nossa carne. E a carne está em guerra contra o espírito. Como diz Gálatas, que nós lemos, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que nós não façamos aquilo que é do nosso querer, o que vai dizer Gálatas capítulo 5, no verso 18, mas para que sejamos guiados pelo Espírito. A gente tem que saber que é uma guerra contra a carne, a gente tem que ter cuidado. Então, se há uma guerra da carne contra o Espírito, tem uma ilustração antiga que a gente diz assim: na guerra da carne contra o Espírito, eu alimento o leão que eu quero que vença. Se você alimentar o seu espírito, ele vai vencer os impulsos da sua carne. Mas se você viver alimentando a sua carne, mesmo que não seja pecado, mas só se enchendo de carne, e carne, e carne, e carne, você estará sendo guiado pelos impulsos e cairá em pecado. Por isso, que não é uma questão só se eu posso ou não posso beber. A questão é, eu vou ficar alimentando a minha carne e me colocando diante dessa guerra espiritual em um lugar de risco? Se ir ou não para aquela festa, e aí eu vou lá, vou me encher de carne e vou dançar e vou beber. Dançar é pecado? Em si não. Beber é pecado? Em si não. Mas se eu começo a encher a minha carne, eu estou num caminho para ser derrotado na guerra do pecado. É muito mais do que pode ou não pode, é ter consciência da guerra que eu estou. E eu preciso saber que por que eu devo valorizar então escutar música cristã sobre música secular? Eu vou alimentar a carne ou o espírito? Eu alimento meu espírito, eu adoro a Deus, eu escuto adoração, eu boto na rádio cristã, porque eu quero alimentar meu espírito, porque eu sei que, como o próprio Senhor Jesus vai dizer em Mateus, no capítulo 26, no verso 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Eu tenho que estar vigilante, irmão. É muito mais, é pecado? Não, eu tenho que estar vigilante.
Eu vou vigiar aonde eu boto o meu pé, com quem eu me envolvo, com os lugares que eu frequento, as músicas que eu me escuto. Por quê? Porque não é só porque é pecado ou não. Eu estou vigiando para não cair em tentação. Porque o próprio Senhor Jesus vai dizer assim, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é? Pensei que era só a minha. Não é se é pecado ou não. A questão é a consciência de que a carne é fraca. E por isso, eu preciso ter cuidado com a maneira que eu alimento a minha carne. Eu quero ser um crente super espiritual e passo o dia todinho jogando videogame. É pecado jogar videogame? Você está entendendo? Não é questão de ser pecado ou não. Às vezes o jovem, principalmente, é pecado ou não é pecado? É muito mais do que isso. É muito mais saber que eu preciso ser alguém que alimenta o meu espírito para não ser derrotado pela minha carne. Eu decidi que eu vou me guardar para o casamento, eu e a minha namorada. Os dois têm votos sinceros. E eu acredito. Mas se reúne no sábado e se beija de 8 da manhã à meia-noite. Irmãos, eu acredito na sua sinceridade, mas eu não acredito na sua carne. Você está entendendo? Pastor, se eu for para aquela festa, eu não vou fazer nada. Eu acredito na sua sinceridade. Eu já tive 16, 17, 18 anos. Eu não acredito na sua carne. Porque você pode ir com a maior intenção de não fazer nada, mas lá dança, é só um shopping, né? Eu não acredito na sua carne, nem na minha, não é nem só na sua, nem na minha. Por isso, cuidado com o canto da serpente, que vai dizer, essa igreja tudo é proibido. Não, tanta coisa boa você pode fazer, você pode adorar, você pode cantar, você pode se encher do Espírito, você pode ter comunhão com os irmãos, você pode tanta coisa boa. Mas existe também o mundo. O mundo, quando ele diz que não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, e a gente volta para o texto, quando a gente olha Eva, depois que ela comeu o fruto, desobedecendo a palavra de Deus, o que o pecador fez depois que desobedeceu? O pecador não fica com pecado só para ele. O que o pecador faz? Come comigo, não é? Meu amigo, pode ter certeza. Você quer ficar bêbado, você não precisa de dinheiro. Precisa, gente? Chega lá num bar e diz assim, eu estou lisinho, senta aqui, macho, né? Você não precisa de dinheiro. Eu quero me viciar em droga, você não precisa de dinheiro. Depois você vai ficar doido atrás de dinheiro, mas para começar não precisa. Sabe? Porque é assim que essa guerra funciona. E isso a Bíblia vai chamar de mundo. Mas a Bíblia traz mundo em 3 maneiras. Mundo é o cosmos todo, mundo é todas as pessoas, e mundo como todas as estruturas terrenas contrárias a Deus. Nesse sentido, todo aquele ambiente, lugar, instituição, pessoas que estão em fronta oposição a Deus e a sua palavra, é mundo. E essa turma que é mundo, está em parceria com a sua carne e com o diabo, às vezes sem nem saber, nessa guerra contra você. Ele está lá fazendo, acontecendo, bebendo, festejando, ficando, vivendo dissolutamente, mas ele vai dizer para você na sala da escola, ele vai dizer, larga de ser careta, bora lá. É mundo. Nesta guerra, ele vai aparecer na televisão mostrando que tudo aquilo que é contrário a Deus e a sua palavra é tão legal. Aí a televisão vai mostrar, não é nem a televisão não impressiona mais vocês, é o Instagram. Meu Deus, como tudo que é contrário a Deus é lindo, né? No Instagram.
É mundo. Por isso você precisa tomar cuidado. Tomar cuidado, às vezes, onde você vai, no sentido mundo, os relacionamentos que você tem, no sentido mundo, até coisas que não são pecado, mas estão sendo controladas pelo mundo. Eu tenho que ter cuidado, é consciência. Eu não estou aqui dizendo pode ou não pode, os jovens me conhecem bem, eu não acho que você educa pelo pode ou não pode, você educa pela consciência do que é a vontade de Deus, do que é o diabo, do que é o mundo, do que é a carne e qual é a batalha que estamos envolvidos. Então, sim, cuidado. Não, mas é minha galera, beleza, vamos evangelizar elas. Não é para elas te levarem, te seduzirem para o mundo, não. Se elas te seduzem para longe de Deus, se afaste delas. Eu sou o maior defensor de que eu preciso me manter amigo dos meus amigos cristãos. Mas se o mundo me seduz, cai fora. Cai fora. Guarde sua alma. E aí ele vai mostrar o que é o pecado. Pecado, o que é o pecado? Interessante. O pecado, quando ela tomou, comeu e deu. O que ela está fazendo? Ela está decidindo viver a sua vida, independente do que Deus pensa. Isso é pecado. Pecado significa, Deus disse isso, eu não me importo, eu vivo aquilo. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou ser o meu Deus, em outras palavras. Pecado também entende o que Satanás atacou. Atacou a fé de Eva e de Adão na palavra de Deus. O que foi que Deus disse? Por acaso não é mentira? Certamente não morrereis. Ela ataca a palavra de Deus. A estratégia de Satanás é atacar a palavra de Deus, é fazer que você não tenha fé em Deus na sua palavra. Então a estratégia de Satanás, em primeiro lugar, é incredulidade. Ele vai te fazer duvidar de Deus, da sua palavra, para poder, em segundo lugar, te fazer se tornar independente de Deus, da sua palavra. Isso é pecado. Por isso, em terceiro lugar, nesse sentido, o pecado é rebelião contra a palavra de Deus. É incredulidade contra Deus. Pecado é independência de Deus, é desobediência à palavra de Deus. É isso que Satanás está planejando. Mas você nem percebe que quando você desobedece a Deus, Eva e Adão desobedecem a Deus, eles estão deixando de atender a palavra de Deus. Mas não é só isso, não é neutro, gente. Não é coluna do meio. Quando ela deixa de atender a palavra de Deus, ela está atendendo a palavra de quem? Do diabo, da serpente. Não é a coluna do meio, não. Eu não sou nem de Deus nem do diabo, eu estou na coluna do meio. Esse lugar não existe. Tem uma ilustração que conta uma pessoa em cima do muro. Aí do lado está Deus, do outro lado está o diabo. Aí está aqui o povo de Deus dizendo, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E do outro lado está o diabo. Aí uma hora ele fica encasquetado e diz, diabo, mas por que tu não me chama daí? Ele disse, não, o muro é meu. O muro é meu, não preciso te chamar, tu já está aqui. O muro está dentro do meu lado, do terreno. Pecado é decidir sua vida sem Deus. É incredulidade, é independência, é desobediência à sua palavra. E aí vêm as consequências. Quando surge, então, um julgamento. Então, o primeiro ponto nessa guerra espiritual é conhecer o pecado. O que ele é. Quais são as estratégias para te seduzir. Mas agora eu quero que você saiba assim, entenda por que eu estou trazendo isso. Irmãos, presta atenção. É porque a coisa é séria. Aí eu vou dizer assim, por que o mundo está em guerra? Por que as depressões? Por que a angústia? Por que as pandemias? Por que a morte? Por que o sofrimento? Por que os divórcios? Por que os filhos são contra os pais? Por que os pais são contra os filhos? Por que isso? E a resposta é consequência do pecado. É assim que o Senhor Deus nos ensina. Aí acontece
que aí o Senhor aparece. E aí nós começamos esse segundo ponto no verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus, o homem, e lhe perguntou: onde estás? Quais são as consequências do pecado? A gente vai perceber rapidamente aqui que é total desarmonia. É desarmonia com Deus, desarmonia com o seu próprio interior, desarmonia com o outro e desarmonia com a natureza. E a gente vê isso no julgamento. De maneira objetiva, a gente vai ver um grande interrogatório. Deus vai perguntar: onde estás? Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? O que é isto que fizeste? E as perguntas sempre serão: a culpa não foi minha. Onde estás? A culpa é das circunstâncias. Eu percebi que eu estava nu, me escondi. Quem te fez saber que estava nu? A culpa é dela, foi ela que me deu. Comeste a árvore que te ordenei? A culpa é sua mesmo. Foi tu que me deste essa mulher aí. O que é isso que tu fizeste? Ah, não, a culpa é da serpente. A culpa nunca é de ninguém. O que significa? Não houve arrependimento. Isso é muito comum no nosso mundo hoje, né? A culpa não é minha. Se a culpa é minha, como diz uma frase que quando falo de arrependimento, eu sempre me lembro dessa frase do Bart Simpson. Vocês conhecem o Bart Simpson, não? Ele diz assim: a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Então, essa é a ideia do mundo. A ideia do mundo é: eu nunca sou responsável. Eu não quero me arrepender, eu não quero lidar comigo mesmo. Deixa eu dizer, desce do salto. Porque um valor espiritual é você reconhecer que é pecador e se arrepender. Mas aí vem a sentença. Qual é a sentença? A sentença contra a serpente era humilhação total. A ideia de comer pó na Bíblia é total humilhação. Tanto que quando os judeus se humilhavam e se arrependiam, eles comiam pó, eles jogavam terra na cabeça. Ele disse: tu serás humilhada, serpente. É isso que é a ideia por trás dessa expressão: comerás, rastejarás e comerás pó. Ela será totalmente derrotada. E aí vem um dos versos principais da Bíblia, que é chamado de proto-evangelho, Gênesis 3,15. Ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele diz: olha, da descendência da mulher virá um homem, virá um descendente. Ele vai pisar na tua cabeça, mesmo tu ferindo o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça e vai te destruir. Uma sentença estava feita: a tua destruição virá. Na verdade, em Cristo é o auge da humilhação do diabo. Colossenses 2,15 vai dizer: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O diabo foi destruído, exposto, envergonhado, humilhado naquela cruz. Mas teve a sentença contra a mulher. A mulher, ela vai ter parto por meio de sofrimentos, e ela seria dominada pelo marido. O teu desejo será para o teu marido e ele dominará. É o início do machismo, é o início do feminismo, porque ao mesmo tempo a ideia do teu desejo será para o teu marido, quando a gente vai tentar esmiuçar e entender aquela expressão no hebraico, basicamente é: vocês estarão brigando um contra o outro pelo domínio. É bem o que acontece hoje, né? O homem e a mulher estão em guerra. Eles estão numa disputa. O homem até então, antes do pecado, era: osso dos meus ossos, carne da minha carne, tu serás varão, né? Porque do varão foi tirado. Porque deixará o homem, o pai e mãe se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Está lá no final do capítulo 2. Agora eles estão em guerra. É o que o pecado fez. Colocou eles em desarmonia um com o outro. E o homem, a desarmonia dele era com o trabalho, com o domínio, com o cuidar da terra, o proteger a terra, o arar a terra. E ele veio do pó e do pó morreria.
disso eu quero dizer que quais são as consequências. E por fim, ele acaba sendo, lá na frente, sendo expulso do paraíso, longe da presença de Deus. Olha para mim agora, esse é um dos momentos que eu acho importantes para você entender. Por que eu estou falando do pecado? Moça, presta atenção. Porque o pecado coloca um homem em um estado de desarmonia total. Daí que vem a infelicidade. Por isso que não adianta eu tratar os sintomas sem tratar a doença, a raiz da doença. Não adianta a gente tratar a copa da árvore se a gente não tratar a raiz. Qual é a raiz do problema humano? O que o Senhor diz? O problema é o pecado. E o pecado me afastou, me colocou em desarmonia com Deus. Eu estou distante com Deus e eu fui feito para estar na presença de Deus. É na presença de Deus que eu tenho prazer, que eu sou pleno, que eu tenho vida. É na presença de Deus que eu fui feito para estar. E longe da presença de Deus eu estou em total desarmonia. Se eu estou em desarmonia com Deus, eu estou em desarmonia comigo mesmo. A gente vê no texto que Adão era perfeito, agora ele precisa se esconder de Deus, ele tem vergonha, ele se cobre inicialmente de plantas, de folhas de árvore, porque ele percebe que está nu, eles começam a ter vergonha um do outro, eles começam a ter vergonha de Deus, ele começa a ter medo, agora vem a ansiedade, o medo, a angústia, a depressão, era aquilo que não existia na humanidade, um homem em desarmonia com o seu próprio eu. O próprio propósito de vida, qual era? Deus abençoou o homem para quê? Multiplicar e dominar sobre a terra, trabalhando, cultivando e protegendo a terra. E por isso, aquilo que Deus o chamou para fazer agora era feito em meio de dores. A mulher multiplicava em sofrimento, o homem dominava sobre a terra em sofrimento. O propósito da vida do homem entrou em desarmonia. O homem agora não tem o seu sentido de vida em desarmonia. É o mundo que a gente vive, o mundo dos infelizes, o mundo dos sobrecarregados, o mundo dos angustiados, o mundo dos sem propósito de vida, o mundo do medo, o mundo da vergonha, o mundo da dor, mas também o mundo das guerras. Se ele está em desarmonia com Deus, ele está em desarmonia consigo mesmo, ele dá início à desarmonia com o outro, começam as guerras, Adão e Eva em guerra, depois os irmãos Caim, Abel e Eva, depois as nações em guerra, o mundo em guerra, as famílias em guerra, aquilo que era feito para viver na presença de Deus em perfeita harmonia, agora é o que a gente vê. Talvez você chegou aqui dizendo assim, o meu casamento está aí em frangalhos, os meus filhos e a minha relação com eles é destruída, a minha situação do trabalho é insustentável, o meu coração é cheio de amarguras e mágoas e dores e feridas, eu vivo diante de tamanhas guerras, ou seja, no coração de ansiedades, de frustrações. Eu quero te dizer, a raiz de tudo isso é o pecado que destrói o homem. Por isso a desarmonia também com a própria natureza, porque era com suor que o homem conseguiria lidar com a terra. Não é à toa que vem os vírus, as pandemias, os tsunamis, as enchentes, aquecimento global, etc., sei lá. Tudo isso, a maneira que a Bíblia coloca, estamos em um caos por causa do pecado. E por isso, pecado é coisa séria. Pecado não é só, é porque eu estou afim. A estratégia do diabo é dizer, o pecado não é nada demais não. Deixa eu te dizer uma coisa. Se eu lidar com o pecado assim ou você, nós vamos nos lascar. E essa é a estratégia de Satanás. Nós estamos numa guerra. Ele quer te destruir. Ele quer te colocar nas desarmonias. Ele quer acabar teu casamento. Ele quer acabar com tua saúde emocional. Ele quer acabar com tuas amizades, com as tuas relações. E a estratégia do diabo está em te seduzir ao pecado, à rebelião contra a dor, para te fazer viver uma vida de vazio, vergonha, estresse, dor, brigas, medo. E por fim, mas eu quero terminar dizendo aqui, se nessa guerra espiritual nós temos um inimigo, tentador, querendo nos bombardear do pecado, que em segundo lugar, desconecta a nossa vida com Deus, conosco, com o outro, com a terra. Mas o próprio texto ele nos apresenta uma esperança. Em terceiro lugar, a graça.
jeito para você. Você chegou aqui, ouviu tudo isso e fala assim: e agora, pastor? Cheguei aqui acabado. Cheguei aqui esmagado. Eu cheguei aqui cheio de sonhos de pecar, inclusive. Cheio de planos para fazer tudo errado. Eu cheguei aqui talvez com uma amante, eu cheguei aqui planejando arranjar uma, eu cheguei planejando tocar a vida como eu quero, e agora o que eu faço? Nós temos um Deus de graça. Nós temos um Cristo que Ele sabe as nossas tentações, as nossas lutas. Ele conhece cada uma delas. Porque, como diz Hebreus, capítulo 4, no verso 14 ao verso 16, Ele foi tentado em todas as coisas e por isso Ele se compadece de nós. E por isso nós precisamos nos achegar diante de Deus para receber o socorro. Porque então, Ele faz 3 coisas. Em primeiro lugar, depois que Adão entende tudo isso, ele muda agora de postura. Ele pega e coloca o nome da mulher de Eva, que quer dizer em hebraico vida, porque ela seria a mãe de todos os seres humanos. Mas por que a mãe de todos os seres humanos teria o nome de vida? Por causa da promessa de Gênesis 3,15, era dela que viria a semente que destruiria o inimigo da guerra. É dela que viria a semente, o descendente que pisaria na cabeça do diabo. Adão creu, e porque ele creu, ele agora colocou as suas esperanças aonde? Na promessa de Deus. O que foi o pecado? Ele não creu na palavra e desobedeceu. Aonde está a esperança? Confie na palavra e espere na promessa. Ele creu, ele se arrependeu, ele voltou para a palavra. Ele diz: eu estou aguardando a vida, eu aguardo o descendente que vai vir, aquele que é prometido, que vai destruir o diabo. O coração dele se encheu de fé. Alguns vão dizer: a gente é salvo no Novo Testamento pela fé, no Antigo Testamento é pela lei. Não, sempre foi pela fé. Pela fé na promessa do Messias, pela fé nas promessas da palavra, pela fé na palavra do Senhor. E aí o Senhor pega um animal e mata um animal e prepara vestes de cordeiro para cobrir. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Até aquele momento não existia morte no paraíso. Deus então pega um cordeiro, Evandro, diante de Adão e Eva. Provavelmente imagina essa cena, e ele mata um cordeiro. Pela primeira vez eles olham agora uma morte. Às vezes a gente que já é mais acostumado com o problema da morte, a gente se choca ainda com a morte, sim ou não? Imagina alguém olhando a morte pela primeira vez, na frente dele, um sacrifício, sangue sendo derramado, aquele animal sendo tirado a pele para preparar vestes. Adão e Eva percebem a seriedade daquilo que eles cometeram, mas Deus sacrifica um cordeiro para cobrir o pecado do homem. E aí só segue a tradição do sacrifício do cordeiro. Havia o sacrifício do cordeiro nas ofertas do templo de Israel, e havia a promessa de que haveria um cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, quando João Batista olha para Jesus, ele diz: sabe aquele cordeiro que foi sacrificado para cobrir a oferta, o pecado de Adão e Eva? Sabe aquele cordeiro que era sacrificado pelo pecado de vocês no templo? Sabe, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Ele, é Jesus, é o Messias, é o prometido, é o filho da mulher, é a descendência, é a semente, é aquele que veio pisar na cabeça do diabo. Ele é o cordeiro
que veio lidar com o problema do pecado foi o sacrifício de Jesus para nos cobrir do nosso pecado e nos reconciliar com Deus, e nos reconciliar com o nosso interior, e nos reconciliar com o próximo, e nos reconciliar com a natureza. É aquele cordeiro que foi como um sinal sacrificado naquele lugar, que já apontava para Jesus, o sacrifício perfeito. Sabe por quê? Porque aí ele pega, e para que o homem de pecado não comesse da árvore da vida, ele expulsa o homem do paraíso, coloca um anjo que usava uma espada para que o homem não chegasse na árvore da vida. Por quê? Porque Deus não amava o homem, pelo contrário. É engraçado que eu por muitos anos li esse distanciamento da árvore da vida como uma espécie de maldição, mas é bênção. Por quê? Porque se o homem comesse da árvore da vida em pecado, ele estaria eternamente em desarmonia. Mas Deus diz não. Sabe por quê? Por causa da graça dele. Ele diz: o pecado, a morte e as desarmonias não durarão eternamente. Porque a justiça de Deus veio cavalgando junto com a graça. E aquele que veio destruir a cabeça do diabo, aquele que era a semente da mulher, aquele que é o cordeiro sacrificado, que morreu no nosso lugar, derramou o sangue que deveria ser meu, para cobrir os meus pecados, aquele que veio lidar com o problema do pecado e me trazer de volta a ser humano, mais uma vez. Ele já veio. Ele veio no Natal, lá em Nazaré, nas terras de Israel. Ele morou, ele nasceu em Belém, ele cresceu em Nazaré, ele foi sacrificado em Jerusalém, como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas o sacrifício foi aceito. E ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu à presença de Deus para ser o Senhor sobre todas as coisas e o Salvador de todos aqueles que creem no poder salvador do sacrifício de Jesus. Adão, ele foi salvo porque ele acreditou na promessa do Cordeiro, da semente, do Jesus que viria. Nós somos salvos porque podemos olhar para trás e crer também no Jesus que veio, naquele que veio nos livrar da morte, das desarmonias e nos reconciliar com Deus. Essa é a grande vitória para esse mundo. É essa a grande maneira de fato ser feliz. É muito mais do que ter dinheiro, é muito mais do que vencer uma doença, é muito mais do que vencer problemas emocionais, porque tudo isso é só consequência. Mas a resposta está em Jesus, que pode nos perdoar dos nossos pecados, nos libertar dos nossos pecados, nos reconciliar com Deus, nos encher do seu Espírito, nos fazer nascer de novo. E a gente dizer, como diz o apóstolo Paulo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Enchendo a nossa vida de uma paz que só Cristo pode dar. Fazendo a gente ter casamentos que só é possível viver cheio do Espírito.